Olá, pessoal, de volta com o Samicast. Ricardo, como é que você tá? Tudo em paz, Carlinhos, tudo bem. Ricardo, esse ano é um ano que não tem eleição, né? Então, acordão pra lá, acordão pra cá. Não tem na sua imaginação. Então, né? E aí, tudo se passa pelo que o JHC irá fazer. O JHC, ele convenientemente não fala nem que sim, nem que não, se cala. Nem Marcel, às vezes, ele aparece. Ele alimenta o debate por aí. Alimenta o debate com o silêncio, né? É o barulho do silêncio, né? E o que aconteceu? O vereador Kelman, né, agora novo grande aliado, novo amigo do de infância. Aqui no Semicast, ele tinha dito que, olha, que não acreditava no acordão e que o JHC seria candidato a governador. Quando ele saiu daqui, a entrevista foi ao ar, teve aquela repercussão toda, ele escalou o discurso, entendeu? Inclusive chamando as pessoas que defendem o acordão, falavam do acordão, chamando de outros nomes, que o JHC vai para o governo. E aí, boa parte do entorno do JHC pega também o discurso, que a gente não sabe se é marketing, se não é marketing. O JHC vai para o governo. Aqui, todo mundo trabalhando para o JHC e para o governo. Os colunistas começam, enfim. Cria-se uma onda disso. Então, a pergunta é inevitável. O JHC vai romper o acordo, o acordão, e vai para o governo? Existe realmente essa possibilidade? Carlinhos, a gente está condenado a voltar a esse tema durante muito tempo, até porque o JHC já dá sinais de que não vai falar sobre ele tão cedo. E enquanto ele não falar, vai suscitar todas essas dúvidas. Que houve o acordo? Houve. Se efetivamente será cumprido, eu não sei se ele vai sair candidato ao Senado, se ele vai sair candidato ao governo do Estado. Eu digo a você o seguinte, a minha opinião, já externada aqui diversas vezes, é de que deve haver uma disputa. Eu não gosto de eleição de um sozinho, como aqui em Maceió. Quantas vezes a gente falou sobre isso, né? É muito ruim. Quando alguém não disputa com ninguém, o outro candidato é apenas uma sombra, né? Efetivamente não é um personagem da atividade política que mereça uma atenção maior, ele reina sozinho. E quando você reina sozinho, eu estou certo. E é importante que alguém esteja apontando, não, você erra, você pode acertar, mas você erra muito. Quanto à questão de se houve o acerto, em que bases, enfim, a atividade política, ela comporta naturalmente a mentira. A mentira faz parte da atividade política. Um dia desses, eu vi, já tem algum tempo ele repetiu isso, um parlamentar, enfim, que é filho de parlamentar e que tem um filho parlamentar que me diz o seguinte, meu pai dizia que os políticos cansaram de mentir para o povo e agora estão mentindo para eles próprios. Eu acho que sempre mentiram para eles próprios. Na verdade, não existe política sem mentira. Vamos lá, a gente tratou de um personagem grande, né, nacionalmente, semana passada, que é o Aldo Rebelo, e que o Aldo, o que ele dizia não era verdade, era a verdade dele naquele momento, depois passou a ser outra a verdade, muda completamente, então era mentira o que ele defendia. Se você quer entender dessa maneira, entenda. Eu acho que era mentira para o momento de agora, mas naquele momento era verdade. Então pode ser que o JHC... Não, quando eu fiz o acordo, era uma circunstância, agora a circunstância mudou. Então tudo isso... tem um livrinho interessante da Hannah Arendt, depois a gente pode voltar a falar sobre ele, que trata exatamente disso. Verdade e política, gente, não andam juntas. Não adianta, não andam juntas. Significa que o político é um mentiroso quanto mais? Não, mas ele carrega na sua natureza a capacidade de mentir até para ele próprio, né? E depois ele vai inventar uma discussão, ou vai racionalizar, né, aquilo que foi feito para dizer, não, eu fiz por isso e aquilo outro, agora estou fazendo diferente por isso e aquilo outro. Voltamos ao caso Aldo Rebelo. Essa semana eu estava vendo, se você me permite, eu achei engraçado o Chico Alencar, sim, que é deputado federal do Rio de Janeiro, acho que é do PSOL, né? É, do PSOL. E o Chico eu conheci, pessoal. O Chico é um cara extremamente racional, um sujeito de uma formação muito boa, professor de história, historiador, um sujeito que vive no meio ali intelectual do Rio de Janeiro, se sempre teve essa carga, né, de um político de esquerda e com uma boa formação. Estava convocando
uma sessão pública, uma audiência na Câmara Federal sobre OVNIs, disco voador. Quer dizer, isso é uma perda de tempo terrível, mas isso tem lacração. Isso tem um apelo popular. E, às vezes, esse apelo popular leva à mentira também, mesmo que a mentira seja uma mentira para ele próprio. Veja só, a gente já falou sobre a questão da mentira, né? Da atividade política, enfim, que pode ser o Rubem Alves, né? Pode ser a vocação mais nobre e como profissão a mais vil. Tudo bem. Quando você sai da militância para a profissionalização política, uma coisa fundamental é a que se preserva: a busca do poder. E se está no poder, se manter no poder. JHC, admirar, do verbo mirar, o futuro dele. Se a renúncia, entre aspas, à condição de candidato a governador for boa para ele nesse momento, ele enxergar dessa maneira, porque fala-se muito, especula-se, uma vaga não sei aonde, no TCU, seja para a mãe, seja para o pai, não sei, tá? Ou até para ele próprio, jovem, né, que ele é. Seja como for, se ele mirar que isso vai ser bom para ele, ele fica na prefeitura e não sai candidato a nada. Do contrário, também sai sem problema nenhum e vai dizer, não, eu não fiz acordo. Aliás, porque é a palavra que ninguém quer usar, né? A palavra maldita. E ele exatamente vai dizer isso. Eu não disse absolutamente nada. Quanto ao Kelman, o Kelman tem dois detalhes. Ele cumpre esse papel muito bem, né? Ele disse de novo, né? Eu falei com o JHC. Falou quando? Foi antes lá da história da definição em Brasília, porque ele não diz, né? Senão eu falei com ele depois da posse da doutora Marluce. Não falou, né? E o J. Caldas, o João Caldas, né, pai, que negocia a formação de uma chapa, colocando o JHC como potencial candidato. Não, ele vai ser candidato ao governo do Estado. Ambas as posições estão contaminadas. O Kelman, porque é secretário, se escalou aqui, né, no CMCast, né, quer ser secretário de Segurança. E o João Caldas, que quer voltar ao teatro político do qual ele fez parte, né, e se sente muito bem, que é a Câmara Federal. Então, a posição dos dois está muito contaminada, por motivos diversos, mas, no final das contas, com o mesmo objetivo: o poder. JHC não se manifesta. Enquanto ele não se manifestar, gente, a especulação vai continuar. E se ele voltar atrás e disser, não, eu vou ser candidato ao governo do Estado, agora porque a circunstância mudou, jogo jogado, gente. Não vai dizer que não, eu estava mentindo lá atrás. Não, eu estava dizendo a verdade naquele momento. Só que a verdade daquele momento não é a verdade de agora. Porque é assim, gente, que se dá a atividade política. Repito, não é o político um mitômano quanto mais o profissional. Mas ele lida com a facilidade. Aquela velha história do Maquiavel: se você se guia pela moral comum do cidadão comum, não entre na atividade política. Se entrar, acabou. Veja só que coisa engraçada. Como profissão, viu? Engraçado. Hoje a gente tem quem quer ser governador pode não poder ser candidato. Quem quer ser governador? E quem não quer ser governador tem que ser candidato. Uhum. É engraçado isso, né? E a questão do partido? Todo mundo fala... Do PSD. Por que o JHC não saiu ainda do PSD? Do PSB. Olha, ele sabe que tem uma reação muito forte neste momento dos bolsonaristas. Até porque tem a história do julgamento e imagina-se a condenação do Bolsonaro, né? E, claro, vai se cobrar. Ele não deu uma palavra sobre isso. Ele é muito esperto. Aliás, ele não dá uma palavra sobre nada, né? É interessante, gente. É impressionante. Eu estava vendo, só você, essa semana, falando dessa história do JHC não fala, mas, por exemplo, você já viu alguma entrevista do Marcelo Vitor em algum lugar? Você já viu a entrevista do Fernando Toledo em algum lugar com o presidente do Tribunal de Contas? Você, enfim, o governador Paulo não dá entrevista, o cara se manifesta pelas redes sociais, é tudo um ambiente controlado. Esses tempos possibilitam exatamente isso. Então,
Pobre do jornalista que, se fosse depender de entrevista com esses personagens, ia morrer de fome. A não ser assessor, né? O cara bota ali, o fulano disse isso, o cara é assessor do Marcelo Vitor, o cara é assessor do Paulo Dantas, o cara é assessor do Fernando Toledo, é assessor do Tribunal de Justiça. Vai ser sempre assim, a assessoria se manifestando. Você não tem mais esse contraditório. Ninguém quer mais, né? Esse contraditório. Para quê se estragar, né, do ponto de vista emocional, se você pode resolver tudo no doce e farniente? Assessor não, consultor, viu? É engraçado isso. Eu me lembro que uma vez, duas vezes, dois colegas que são contemporâneos meus, eu disse: fulano, você é que é assessor? Disse: não sou assessor, Ricardo, eu sou consultor. Eu não queria ser consultado por nada, porque no máximo, para os meus filhos, se eles me pedirem. E só se eles me pedirem. Fora isso, acabou. É isso, Ricardo. Vamos aqui as nossas dicas culturais enquanto o JHC não se resolve. Né? Não, está resolvido, né? Não se manifesta, né? Chegou desde sexta-feira um filme... Você lembra aquele era um ponteiro que tinha, não sei se era... acho que era do Náutico, Dedeu era isso. Dedeu. Eu fiz que ia, terminei fundo, né? É mais ou menos isso, eles fazem assim. Bom, ele não falou nada, então ele não pode voltar atrás, nem ir para frente, nem um foguete da ré, né? Como está na moda agora. Meu Deus, que coisa triste. Coisa triste, terrível. Até porque eu acredito muito, Carlinhos, e aqui não quero dar lição de pai, nem de família, nem nada disso. O que você é no mundo, o que o Carlos Melo é no mundo, o que o Ricardo Mota é no mundo, a minha interferência, a sua interferência, é muito do que você recebeu dos nossos pais. Então, eu brinco assim, pro bem e pro mal. Quando eu vejo alguém de alguma forma elogiar meu filho, porque é muito educado, minha filha, porque eu tenho responsabilidade por isso também. Como teria, ou como terei, se aparecer algo de, enfim, que não seja agradável. Nós temos muitos, nós somos decisivos na formação dos nossos filhos. Até quando eles erram, e para a gente dizer que erra, como meu pai fazia, como seu pai fazia. Exatamente. Né? Então é isso. Especificamente a gente está falando do caso Breno Albuquerque, mas... Terrível. Né? Doloroso demais. Então vamos lá, as dicas culturais. O Spike Lee, que é um diretor que eu gosto muito, que ele tem uma carreira... o pessoal até fala polêmica, né? Que mas eu acho que ele evoluiu muito como diretor, apesar de eu gostar dos primeiros filmes dele, né? O Faça a Coisa Certa e o Mais Melhores Blues. É um bom filme. O Spike Lee lançou um novo filme, de novo. Não é nenhum gênio, né? Mas é um bom diretor. Mas um novo filme com o Denzel Washington de novo. É o quinto filme já dessa... Tem essas relações de diretor com ator, né? Tem os Scorsese com De Niro, enfim. Então tem o Fellini com o Mastroianni. O De Niro tem cara de mafioso, né? Grandíssimo. Então é o quinto filme com o Spike Lee. E ele pulou o cinema. Tem cada vez mais essa característica agora. O filme ele não vai para os cinemas e vai direto para o streaming. O filme se chama Luta de Classes. Tá na Apple TV, no Prime, na Apple TV de graça, aí no Prime com uma pequena taxa, desde sexta-feira no ar. Essa Luta de Classes é, na verdade, uma refilmagem de um clássico do Kurosawa, já falei do Kurosawa aqui, que é Entre o Céu e o Inferno, um filme da década de 60, considerado até um filme menor do Kurosawa. Mas eu acho o filme maravilhoso, esse Luta de Classes, muito, muito bom filme. Vê-lo-ei, viu? Se eu não gostar, a culpa é sua. Naturalmente não é um clássico absoluto, mas é um excelente filme que fala sobre o velho e bom dilema moral do ser humano, né? No caso, o Denzel Washington, para não dar muito spoiler, é um personagem rico que tem a possibilidade de comprar uma grande corporação e tem um filho sequestrado e tem que escolher entre perder todo o dinheiro que arrecadou na vida para ter o filho ou continuar sua vida de sucesso financeiro. É um dilema moral, isso é muito bem explorado durante o filme, e o Spike Lee mostra muito bem. O Luta de Classes você vai entender dentro do processo. Né? O Denzel Washington é um homem negro, né? Um ator negro, não foi escolhido lá à toa. Então essa é a minha dica cultural, Luta de Classes. Veja só, você falando da história de escolha, né? Às vezes elas são, enfim, definitivas, né? Como essa. Você perde tudo, mas você ganha o que seria, na minha opinião, bem mais precioso. Mas, para mim, essa escolha mais difícil, o desafio,
o dilema mais terrível da história do cinema para mim, a escolha de Sofia. Eu imaginei que Meu Deus. Eu me lembro que quando eu assisti esse filme, primeira vez, era uma madrugada, um corujão daquele, né? Enfim. E eu parei, fiquei 15 segundos ali, absolutamente estatelado, perplexo, né? Eu não sabia o que fazer, porque o filme continuou, não era em videocassete, né? O filme continuou e eu fui pegá-lo na frente de novo, porque eu fiquei impactado demais. É um filme, eu até revi um dia desse. Eu vou rever, né? Porque hoje já posso rever, então, mas na época foi algo, para mim, assustador, devastador. E para mim, gente, ali está o resumo de quanto uma guerra pode ser cruel, perversa e deve ser evitada. Escolha de Sofia. Essa é outra história. Eu falei aqui rapidamente, eu vou sugerir. Isso aqui é um ensaio da Hannah Arendt, né? Verdade e política, entre outras coisas, ela diz exatamente, é incompatível, né? A verdade que com a política. Incompatível. Não tem jeito. E é o detalhe, o que é verdade hoje pode não ser amanhã e está resolvido. Repito, não significa que todo político seja um mentiroso em potencial, mas a chance é muito grande de ser flagrado, né, no contraditório. E é preciso entender, naquele meio ali, isso não faz parte da questão moral. A verdade, você disse isso, você agora... Eu cito o caso do Aldo Ribeiro, que a gente falou aqui, né? Você estava mentindo antes ou está mentindo agora? Não é? A mentira está ali, mas a mentira dele é a verdade nossa é a mentira dele. Discordo radicalmente, mas entendo que ele optou por aquele caminho, repito, racionalmente. Se é daí que vem a mentira, eu acho que é uma chance muito grande de a mentira ser mais racional na atividade política do que o contrário. Vale a pena ver esse ensaio, né? Ela fala, inclusive, na mentira organizada, que é a história da França, né? Ser uma das vitoriosas, né? Na Segunda Guerra Mundial. Como? A França foi colaboracionista, né? Enfim, a França perseguiu o governo francês, Marechal Pétain, né? A República de Vichy, os nazistas, a gendarmerie francesa, ela atuava com a Gestapo, né, a política nazista, perseguindo judeus. Tem um filme belíssimo também, extremamente doloroso, que é A Chave de Sara, né, em que o Giscard d'Estaing, que foi primeiro-ministro da França, ele dá um depoimento. É um depoimento na televisão que ele transporta para o filme, mostrando que a França deportou milhares de judeus para os campos de concentração, inclusive crianças. A Chave de Sara, gente, assista, agora se prepare com o coração, porque, nossa, é assim, no nível de Escolha de Sofia. Duas coisas em cima do seu comentário. Lerei também. É um grande ensaio. Eu estive em Auschwitz, né? Já disse aqui. Estive em Auschwitz. E é. lá em Auschwitz tem tudo dos trens que chegavam da França. Então os judeus fugiam da antiga Iugoslávia, da Romênia, iam para a França achando que na França estariam livres, e da França acabaram deportados para Auschwitz. E eu sou órfão do Corujão, Ricardo. O Corujão faz parte da minha... Hoje eu durmo cedo. Me acordo cedo demais, só se eu... Os insônios, na época, os insônios, eles agradeciam. Exatamente, eu dormia 3 horas da manhã, via aqueles Corujão. filmes. Tinha filmes em preto e branco, nossa, filmaço. Eu me lembro que assisti pela primeira vez Julgamento em Nuremberg, que é um filmão. É Julgamento em Nuremberg, que é o julgamento dos juízes e promotores alemães no pós-guerra, né? Esse julgamento aconteceu, de fato, foi feito um filme, Maximilian Schell, que é esqueço agora o ator principal. É um filme fantástico, porque ele propõe uma discussão maravilhosa. Havia inocência de juízes e promotores quando diziam: não, eu segui as leis do meu país. E aí?
Era arretado. Ele tinha uma curadoria maravilhosa. Tinha o Corujão 2, que eram clássicos. Eu via a Ponte do Rio Coelho, via a Felicidade Eram Não Se filmes que Compra, você não via, né, não via, na porque tarde, né? Lembrando que a gente não tinha acesso a streaming, não tinha Não, nada, não, era é bem outro tempo. complicado. Principalmente quem é mais antigo como eu, né? É isso, cara. Quero agradecer mais uma vez. Valeu. Obrigado, pessoal. Até a Um próxima abraço. semana.